Bom, pessoal, dessa vez o professor lá da faculdade, lá o Bravão lá, resolveu gravar ele a aula inteira. Bom, vamos ver o que vai dessa treta aqui hoje. Vamos ver o que rolou. Bora lá. Justamente comigo aqui, que eu chamo de mestre, que tenho uma grande admiração, porque foram meus professores. Você não sabe, você não tá aqui pra isso, cara. Você é um sabotador. E ele não tem controle sobre essa galera dele. Ele solta os cachorros e a galera faz umas loucuras que nem ele pode controlar. A parada é perigosa, a parada é séria. Você tá falando isso com base em nada. Pode em nada, eu não faço isso. Com isso. Pessoal, boa noite. Eu sei, antes de eu começar, deixa eu perguntar uma coisa. Quem é que não estava aqui na última aula? Tá, então é o seguinte, nossa monitora aqui. Colocou o celular com um tripézinho para gravar em cima da mesa. É o seguinte, eu vou pedir depois, hoje vai ser um pouquinho diferente. Geralmente no começo da aula eu já rodo a chamada, né? Mas hoje ela nem está aqui, mas conveniente. Eu vou pedir para vocês esperarem um pouco, vou rodar a chamada porque eu preciso conversar com vocês sobre o que está acontecendo aqui, toda essa situação absurda, né? E traçar aí quais vão ser as estratégias, como é que a gente vai levar esse curso até o final, certo? Então eu peço para que vocês segurem a onda um pouquinho aí, eu preciso falar essas coisas, eu vou pedir para não ser interrompido, e depois que eu terminar de falar, eu posso abrir, tá, a palavra para vocês, quem quiser falar, mas por favor, vamos ver se eu consigo terminar esse raciocínio complexo que eu vou tentar começar com vocês aqui, tá? E quando eu digo vocês, vamos deixar bem claro, eu estou falando com os discentes dessa turma, certo? Porque, como vocês sabem, a gente tem uma pessoa matriculada aqui, que não está aqui para estudar. Eu sou discente daqui também. Não está aqui para estudar, está aqui para sabotar o nosso trabalho. Pensar de forma contrária não significa sabotar, professor. É isso que eu estou falando. Estou me defendendo. Então, você vai ter a sua palavra, cara, não estou falando. Então, assim, é isso. É essa atitude que a gente vai ter que levar até o final da história e vamos falar disso claramente, cara. Porque eu tô cansado da gente ficar fingindo que isso não tá acontecendo, sabe? Eu sei que vai ser um trabalho do caramba, é uma exposição para mim, o que eu não... Pessoal, para vocês, o que é sabotar uma sala de aula? O que é sabotar uma sala de aula para vocês? Tipo, o que você entende por sabotar? Atrapalhar? Prejudicar? Né? Na sua opinião, você que está aí assistindo esse vídeo, esse rapaz está atrapalhando a aula dele? Está atrapalhando? Tipo, está impedindo ele de dar aula de alguma forma? O que vocês acham? Né? Esse rapaz aqui tá atrapalhando a aula? E se ele está atrapalhando, de que forma que ele está atrapalhando a aula? E aí, galera, o que vocês acham? Qual que é a opinião de vocês? De que forma que ele está atrapalhando a aula desse professor aí? Como que ele está sabotando a aula? Qual que é a opinião de vocês sobre isso? Não me importo muito, eu não tenho nem vida social. Não tenho nem. Então, mas alguém tem que falar sobre isso, a gente tem que encarar isso. Essa situação não pode ficar aqui desse jeito, está completamente absurdo. Então, para quem não sabe o que está acontecendo, eu vou começar do princípio e aí eu vou traçar essas estratégias, inclusive revelando as coisas que eu já saquei que vão acontecer aqui para ele tentar sabotar a nossa turma, certo? Então tá, vamos começar do princípio. O que está acontecendo? O que está acontecendo é que a gente tem uma subcelebridade da direita aqui na sala, Subcelebridade. que ficou notório, porque, sei lá, levou uns través do segurança do Bolsonaro, né? E aí... Pô, ficou difícil me enquadrar com a extrema-direita agora, né? Capitalizar em cima dos 15 minutos de fama dele com uma ideia brilhante. Tem durado, né? Que é o quê? Tem durado. Se matricular na UNB, certo? Um dos cursos de maior excelência do país, a gente acabou de ganhar 5 de novo aí, né? Nota máxima. Para, primeiro, né? Fazer esse showzinho dele aí, né? E capitalizar em cima disso mesmo, monetizar, porque o cara tá fazendo grana em cima dos nossos vídeos. Nossa, os meus vídeos. Meus vídeos, minha imagem. Não para, essa é outra estratégia que eu vou mostrar pra você que ele vai tentar fazer. Isso aqui que ele falou é verdade, ele não fica filmando o professor. Na verdade é o professor que está filmando ele. Agora, porque ele colocou o celularzinho lá para filmar ele. Mas ele não está filmando o professor.
A câmera dele só está captando o áudio, a fala do professor. Entendeu? Ele não está filmando. Pessoal, na opinião de vocês, se vocês estivessem no lugar do professor ali agora, se alguém estivesse filmando a sua aula, isso te atrapalharia? Ou talvez você que está me assistindo esse vídeo, se você for um professor, isso daqui, se um aluno estivesse filmando a sua aula, você se sentiria incomodado? Porque a gente tem que ver o lado dos professores também, né? Tudo bem, cara, não tem problema. Você que é professor, isso te incomodaria? Um aluno gravar você falando? Não que ele esteja te filmando, ele não está te filmando, ele só está gravando o que você está falando. Na faculdade, isso te incomodaria? Ou que não seja na faculdade, por exemplo, pode ser em qualquer outro lugar. Pode ser na escola pública, escola particular, enfim. Não precisa ser exatamente ser um professor de faculdade. Isso te incomodaria, te atrapalharia? Na sua opinião, ele está atrapalhando? Você se sentiria incomodado? Você acharia bom, ruim? O que você acharia disso aqui? Se fosse com você? Fazendo comentários. Teria problema? Eu sou um cara respeitoso. Imagina a maior falta de respeito. Olha como o senhor tá agindo. A maior falta de respeito que existe no professor é o quê? Na sala de aula o pessoal ficar falando sem parar. O cara não A aula é sobre mim, fica o senhor tá fazendo uma aula sobre ele mim. ficar falando para os influenciados dele lá. Certo? É completamente absurdo o que está acontecendo aqui na sala de aula. E eu acho que vocês têm consciência. Então é isso. O cara veio aqui para tocar o terror. E o que a gente vai fazer com isso? Como é que a gente trata com essa celebridade aqui nessa sala? Essa celebridade. Bom, para vocês, quer dizer, que vocês saibam, as coisas não estão passando desapercebidas, tá? Eu já tive reunião, coordenação, chefia, ICH, advogado, tá todo mundo na jogada. Agora, vamos ser sinceros também, a justiça é morosa, não é isso? Mesmo quando ela não falha, ela tarda. E essa galera se aproveita disso. Se aproveita desse cara, porque ele não está aqui para completar o curso, ele está aqui para fazer os followers dele o máximo possível, porque a hora dele vai chegar. Vou completar antes do que a maioria. Isso aqui não é uma terra sem lei, certo? Agora, é moroso mesmo, o negócio leva um tempo. Vou fazer o quê? Né? As coisas estão andando, certo? Vamos ter que ter paciência e lidar com essa situação até a gente chegar nesse ponto aí, que a gente vai poder se livrar desse problema de uma vez por todas. Né? Um outro problema que existe é que a educação, de uma maneira geral, e principalmente na universidade pública, ela é pautada na tolerância. E eu acredito nisso. Né? E é por isso que eu vim aqui na primeira aula dando o benefício da dúvida, vamos ver, né? O que o cara vai fazer, de repente, né? Mas ele já está tão empoderado que agora ele nem grava mais escondido, né? Eu tive um professor que falou, fica de olho que o cara estava com texto, mas na verdade ele estava gravando em segunda. Celular na minha cara. Né? Fingindo que estava com texto e estava gravando. Então o cara veio aqui para fazer essa parada e assim, agora está empoderado, por quê? Por causa da morosidade, por causa da tolerância, né? E aí agora ele já a lei do meu lado. É a lei do meu lado. É isso aí. É essa a realidade que a gente vai ter até o final. Então assim, o problema aqui, como diria Karl Popper, existe um paradoxo da tolerância, não é isso? A gente não pode ser tolerante, temos que ser todos tolerantes, menos... Esse tempo todinho que ele tá enrolando, embromando aí, cara, já dava pra ele ensinar tanta coisa pra esses alunos, cara. Não é, na verdade? Esse tempo todinho que ele tá embromando aí, enchendo linguiça, reclamando, cara, dava pra ele ensinar muita coisa pra esses alunos que estão aí, cara. Ele tá incomodado com isso aqui, cara, porque ele sabe, o professor, cara, ele sabe que tem viés esquerdista no que ele vai ensinar. É enviesado, cara. É enviesado. Você tá entendendo? Por isso que ele tá tão incomodado. Somos intolerantes, não é isso? Porque a intolerância destrói a tolerância. Então, com a intolerância nós temos que ser intolerantes. Isso é um paradoxo de um dos grandes pensadores do século XX, certo? Com a intolerância, gente, a gente não contemporiza, a gente não negocia, a gente enfrenta, a gente resiste, a gente denuncia. E é isso que eu estou fazendo aqui. E eu estou comprando mesmo essa briga, porque isso aqui é um completo absurdo.
Mas o senhor pode definir intolerância para me enquadrar nela? Eu tô falando, eu pedi, por favor. São ataques baixos, não fundados. Então, assim, como é que a gente vai agir a partir de agora? E eu quero até já revelar algumas das coisas que eu tô falando para vocês. Eu já saquei o que o cara vai fazer muitas vezes. Algumas estratégias bem chinfrim e outras que são realmente para irritar. Né? E aí, eu vou ter que tirar uma aula de vez em quando vocês também. Vai ser um ritmo diferente essa aula. Né? Ok, primeira coisa que ele faz é isso aí. Insistentemente falar em cima do que eu tô falando. E cara, olha só. Esse já é um problema em qualquer turma. Eu falei isso aqui pro primeiro dia de aula pra vocês, né? Vocês são adultos, vocês assinam a chamada, precisa conversar com alguém, vai lá fora, conversa, precisa atender um telefone. Ninguém atenderia o telefone assim aqui. Alô? Tudo bem? Não, eu tô na aula. Ninguém faz isso. Mas o cara fica falando aí com o pessoal que nem tá na sala, nem tá na turma. O senhor tá me atacando, a aula é sobre mim, não é sobre história da África. É sobre mim, cara. Então, essa é a primeira estratégia dele, é fazer isso aqui, é acabar com a minha parte. O cara foi lá para lecionar a história da África. A maior parte do tempo é falando do cara. Tipo, cara, e esses alunos que estão aí, cara, não falam nada, entendeu? Não reclamam. Manda esse cara dar aula. Por que esses alunos que estão aí não mandam esse cara dar aula, cara? Falou, cara, vai dar aula, meu irmão. Vai de perder tempo com esse homem aí. Deixa ele gravar o que ele quiser aí, você não vem só dar aula. Entendeu? Cadê? Ninguém fala nada, cara. Os caras tudo lá, quietinho. Lá, ninguém fala nada, cara. Entendeu? Estão perdendo tempo aí, ó. Estão perdendo tempo, cara. Dentro da sala de aula. Tanto de coisa que era pra eles ter aprendido aí agora. Mas o professor só reclama do cara do bigodinho aí. Ciência fazendo esse tipo de coisa. E a minha concentração, porque vocês vão ver, eu tenho meus papéis e tal, mas a minha aula tá na cabeça, então eu preciso puxar as informações na cabeça e tal. E quando tem conversa paralela, não sei se alguém já é professor ou já foi professor, você não consegue se ouvir. E ainda mais quando o cara fica fazendo uns comentários absurdos, idiotas, assim, sabe? Você... acredito que eu vi isso. E aí, sabe a consciência falando... E aí, enfim, é foda. Eu que tô fazendo show. Então é o seguinte, essa é uma realidade que a gente vai ter que viver, o cara vai fazer isso aí até o final, essa... O senhor tá fazendo isso, é a terceira aula fazendo isso. Não é aula, não é individual. Não é aula. Vocês não estão vendo o que ele tá fazendo, ele transformou na aula sobre Você quer ser um professor, cara? Não vou falar não, vou ter que engolir. Transformou a aula só sobre o cara do bigode, né? Vai no probatório, entra aqui e aí Transformou a aula no Wilker Leão. Essa aula é a aula do Wilker Leão, gente. É os que estão estudando na faculdade, tá? General. Mas vamos lá. Professor se acha general. A outra estratégia... Não era mais fácil ele chegar ali e falar, gente, hoje a aula é sobre o Wilker Leão, tá? Esquece a história da África, hoje a aula é sobre ele. Estou falando isso porque eu tenho um arquivo desse na internet, isso rola direto na internet, lá nos Estados Unidos fala muito, os caras leem e aí tem história, né? História é cheia de polêmica, cheia de problema, né? Os caras pegam essas historinhas, separam um PDFzão, esses vários talking points e passam para esse pessoal não informado, não estudado, e aí o cara se torna um ignorante treinado. Você tá entendendo? O cara é completamente ignorante naquilo, mas os terraplanistas adoram fazer isso. Né? Fala um monte de coisa de física que eles não entendem, mas que alguém falou para eles que tem um problema ali. E se você não é treinado no assunto, você fica meio que, né? O cara fala uma coisa e você fica, o cara falou a verdade, né? Mas o cara tá falando com um camarada que é treinado, professor, com doutorado e tudo mais, e a empátia dele não consegue ver. Então, qual que é o receio? O cara é treinado, mas não consigo refutar ele em inglês. Entendeu? Tá certo que essa não é a área dele e tal. Mas, cara, se você é um professor, cara, você tem que saber lidar com seus alunos. O aluno refutou ele. Toda vez que ele fala, você tá fazendo isso aí com base em quê? Ele não responde, cara. Ele quer citar normas internas lá da faculdade, lá. Cara, qualquer norma interna que você inventar em qualquer lugar, cara, se não tiver respaldo da lei, não vale. Ninguém é obrigado a obedecer. Entendeu? É isso que o Wilker Leão aqui tá questionando. Entendeu? É isso que ele questiona o tempo todo. Mas os caras, eles querem ser autoritários, querem inventar a lei que não tem respaldo, cara. Eles querem inventar regra que não tem respaldo na lei. Entendeu? Não tem.
Não tem nada na lei, cara, que proíbe ele de gravar a aula. Entendeu? Ele tá ganhando dinheiro com uns vídeos. Cara, deve dar, tá? Eu acredito que esses vídeos dele estão monetizados. Não sei, ele nunca falou. Mas ele não tá usando a imagem do professor. Agora o professor tá usando a imagem dele, que ele colocou para filmar. O professor tá filmando ele. E ele não tá usando, cara, a imagem do professor. Ele, como vocês podem ver no vídeo, ele barrou o rosto dos alunos. Então, cara, não adianta querer usar essa justificativa de direito de imagem, que eu já vi. Teve um vídeo que ele fez antes desse, que ele falou sobre isso, e tentou achar respaldo nisso na lei. E não vai funcionar, cara, porque ele não tá usando imagem de ninguém para ganhar dinheiro. Tem capacidade de ficar discutindo nesse nível. Nós todos temos capacidade de discutir, mas não nesse nível. Então, o que a gente fez na aula passada? A aula passada eu estava explicando aqui um conceito, explicando vários conceitos, mas a gente chegou no conceito de africano, né? E eu comentei que africano não existe. Esse conceito no singular, principalmente, quem é o africano? De onde é que ele vem? Né? Qual é a cultura, qual é a língua do africano? Esse o africano não existe. Ok, podemos falar de africanos? Ah, já melhorou bastante, né? Africanos. Mas ainda é um termo bastante vazio, né? E eu estava tentando construir esse argumento dizendo o seguinte: de vez em quando a gente escuta alguém falar aí, africanos, né? E aí imediatamente o que ele fez lá? Mas o história os fatos, são os fatos, blá 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 blá. Tá ligado? Tá, galera? Aí eu ouvi muito teatral para informática, vocês vamos lá. Ele nem deixou completar o raciocínio. O que eu queria dizer é: já pensou que absurdo se alguém chegasse para vocês e falasse: pois é, eu estava lendo história e os europeus guerrearam com os europeus, invadiram os europeus e mataram os europeus, e aí conquistaram os europeus. O que essa frase quer dizer? É um fato como outro. Você, como uma pessoa que não entende nada do assunto, você tá entendendo? Que é o que essa galera faz. Então o que ele quis dizer aqui? Que eu não ia ensinar que os africanos escravizaram outros africanos. O que isso já demonstra que o cara é ruim de pesquisa. Porque eu tenho um doutorado justamente sobre isso que eu estava falando para vocês. Mais de 400 páginas que fala sobre a relação entre guerreiros africanos e comerciantes militares portugueses e brasileiros que se juntavam para caçar escravos no interior e vender na costa de Angola. Certo? Agora, mais uma vez, o cara não tem a dimensão, é um terraplanista em cima do Empire State tentando ver a curvatura da Terra, essa coisa. Ele não consegue entender a dimensão. O cara mete terraplanismo no meio, entendeu? Que não tem nada a ver com aquilo ali, cara. E junta com a história para poder diminuir o cara, entendeu? É isso que ele tá tentando fazer, tá tentando diminuir o cara, entendeu? Aí ele compara ele com os terraplanistas. E é isso que ele tá tentando fazer. Mas, cara, não tá funcionando. Vamos lá, vamos ver. Das coisas. E é o que eu falei pra vocês: a África é um continente, a história da África é a história da humanidade inteira. Então, claro que você vai encontrar de tudo. Claro que você vai encontrar um lugar e vocês vão estudar isso aí eu concordo com ele. Escondido, não, cara, tá na matéria. Se ele tivesse lido a bibliografia, ele ia ver isso. Tá aqui. Vocês vão estudar o Idá, vocês vão estudar os Ashanti, vocês vão estudar os Impangala, que são grupos africanos que participavam do comércio de escravos. Mas é o que eu estava falando, em algumas regiões realmente os portugueses não tinham condição de adentrar o território. Então eles chegavam na costa, Cachel, Bissau, Idá, Ajudá, né? Chegavam na costa e compravam escravos dos comerciantes africanos que estavam na costa, certo? Em outros casos, como em Benguela, em Angola, a participação foi direta. Você tinha os caras caçando gente lá no interior e vendendo. Eu até expliquei que, para Guiné Superior, Walter Rodney conta que alguns grupos africanos tiveram que entrar no comércio de escravos para se defender do comércio de escravos, segundo a tese dele, né? Os caras tinham que comprar as armas que possibilitariam que eles se defendessem contra os caçadores. É uma situação muito complicada, são centenas, em alguns casos milhares de anos de história, que não pode ser resumido num talking point, entendeu? Agora, o cara, como ele não entende isso, não se aprofundou naquilo, é só o que eu tô falando, o ignorante treinado para repetir um papagaio, certo? Ele repetiu aquela parada como se fosse me pegar, sem saber que ele tá falando com um cara que estuda isso. Era só um exemplo. Né?
Mais um exemplo. Aí eu vou dar outro exemplo. Tá gravado. Que essa ainda foi mais radical ainda, foi mais agressiva ainda, né? O cara chega aqui e fala assim, é porque eu sei. Cara, sabe por que esses caras ficam tão irritados assim, cara? Com gravar a aula? Porque eles são mestres em distorcer aquilo que os outros falam para benefício deles mesmos, para eles sair ganhando. Eles são mestres nisso. Eu não tô falando de esquerdista, esses esquerdistas que não estudam não, tô falando de estudado, que nem esse cara aqui da faculdade. Não é burro não, cara, esses caras são inteligentes. Se você também não for, cara, eles distorcem a história pra você sair errado. Eles ficam grilados por causa disso aqui, porque ele tá filmando. Tudo isso aqui que ele tá falando aqui, você pode pegar o vídeo dele e que inclusive já eu fiquei sabendo que já pediram até para derrubar alguns vídeos dele já, eu não sei se ele derrubou, mas você pode pegar os vídeos dele e verificar você mesmo que está assistindo aqui, verificar tudo isso aí que ele está falando, se é isso, se foi desse jeito mesmo, entendeu? É por isso que eles ficam grilados, cara, porque tá gravado, não tem como você falar assim. Se ele falar não, não foi, e tem como provar, aí você quebra o cara, entendeu? Ele já sabe de tudo, pô, né? Eu sei que você não vai falar só dos negros que foram escravos na África, não vai falar dos brancos. Eu afirmei isso, tá gravado. Certo? Gravado. Ok, vamos lá. Tá gravado. Outro talking point. O que isso quer dizer? Que não existiu escravidão branca na África? Existiu sim. Isso está estudado há décadas, certo? Confesso. Quem assistiu o vídeo onde ele falou isso, onde ele questionou isso, essa não foi a resposta que ele tinha dado para ele. Esse mesmo professor. Não foi a resposta que ele tinha dado para ele. Se você não assistiu esse vídeo, cara, assiste esse vídeo com o Wilker Leão, quando ele perguntou que ele na verdade ele questionou, ele propôs ali que até existia até escravo branco. Até os brancos eram escravizados. Sim, galera, existia a escravização com os negros, mas também tinha branco que era escravizado. Ele falou sobre isso. Ele está dando uma resposta completamente diferente agora. Por quê? É estranho, né? Como é que a pessoa muda assim de opinião de uma hora para outra? Quando ele propôs isso daí, que a escravização dos negros começou principalmente por causa dos próprios negros e que também tinha escravo branco. Quando ele propôs isso daí e pediu para o professor explicar e falar sobre isso, cara, o que ele falou foi que isso não tinha base, que não era verdade, que não tinha base, que não sei o quê. Essa foi a resposta que ele tinha dado. Ele desmoralizou totalmente o que o Wilker Leão falou sobre esse assunto de que os negros eram escravizados principalmente por culpa deles mesmos, por conta dos próprios negros, e os brancos também eram escravizados. Não foi essa a resposta que ele está dando agora. Ele desmoralizou totalmente, entendeu? Ele desmoralizou totalmente, disse que a pesquisa do Wilker Leão não tinha base nenhuma, e agora ele está dando uma resposta completamente diferente. Que estranho, né, cara? Assim, ele não explicou, mais uma vez, ele não tem recorte histórico, ele não sabe qual é o tempo, ele não sabe os autores assassinados. Eu imagino que ele está falando dessa escravidão no norte da África, certo? Que por vezes esses escravos no norte da África eram vendidos por europeus brancos, tá? De Marsella, de Gênova, esses caras vendiam esses escravos brancos no norte da África, inclusive crianças, tem história sobre isso, é brutal mesmo a história. E lógico, eu não estou querendo dizer que isso é irrelevante. Claro que é relevante, toda a história é relevante, certo? Os números também não são irrelevantes, não. Eu acho que, eu não tenho de cabeça aqui, mas eu acho que o Davis mesmo fala alguma coisa entre 500 e 800 mil pessoas vendidas durante todo o período do comércio de escravos. É uma história relevante. Você quer estudar isso? Estou falando, eu te passo uma bibliografia básica e você parte de uma figura dessa. Mas o senhor está afirmando isso com base em nada, não é a minha intenção, e meus vídeos não fazem isso. Então, o que acontece? Tem isso nos Cara, esse pessoal de faculdade, depois que eles pegam um diploma, um doutorado, eu acho que eles devem se sentir um deus, né, cara? Tipo, eles são maiores do que todo mundo e eles nunca estão errados. Cara, você pode pegar o diploma que você quiser, cara. Você vai ser ser humano ainda, cara. Você pode cometer o erro e tudo bem, cara.
se você cometer erro, mesmo sendo um doutor, mesmo você sendo muito estudado, tudo bem, cara, se cometer erro, não tem problema. O problema é que às vezes esse pessoal é tão orgulhoso, né, cara, que, nossa, eles não podem cometer erro, né? Achando que está trazendo uma grande novidade com um especialista. É de você querer derreter, né? Você tem uma babaquice dessa acontecendo. Então é o seguinte, esse é um exemplo do que ele vai tentar fazer aqui. Pegar esses talking points e jogar para criar polêmica, para poder monetizar em cima disso. Mais uma vez, o cara é ruim de pesquisa, não pesquisou nem quem era o professor dele, assim como quando ele veio aqui caçar os moinhos de vento comunistas que ele está caçando aqui, ele São não se deu fatos, conta. meus vídeos O departamento de história é um dos mais ecléticos do Brasil, tem gente de todos os lugares, com todas as teorias, todas as visões políticas, e a gente convive bem, cara. Tá? Tem professores que não tem nada a ver politicamente comigo aqui, que eu chamo de mestre, que tem uma grande admiração, porque foram meus professores. E tudo bem a gente não concordar num monte de coisa e se respeitar academicamente. Só eu que não posso, né? Você não respeita, você não sabe, você não tá aqui pra isso, cara. Você é um sabotador. Só que começou com essa postura desde o início. Você tá entendendo? Eu tô cansado disso. O cara fala que tá tudo bem não concordar com ele, mas você tem que discordar dele calado. Não fala! Discorda calado. Ai, meu Deus do céu. Vamos lá. Alguns colegas daqui ou daí viraram e falaram, não, mas... É só um aluno exercendo seu direito. Não, cara, tá crescendo. Ele começou filmando escondido, agora ele tá Escondido, é mentira. Sempre foi público, visível. Isso está no nosso plano de ensino. A discussão aqui é referenciada. As provas de vocês são referenciadas. Eu já falei, eu não quero saber o que vocês acham. Deixa eu pagar uma cerveja pra gente limpar e tomar uma. Aí você fala o que você acha, eu falo o que eu acho, aí tá tudo bem. Certo? Agora, dentro não. Aqui é trabalho, aqui é estudo, aqui é referência. Então, vai ser fácil de certa maneira, porque não vai ler nada, não vai vir aqui debater. Eu li essas textos de hoje. Então, cara, se faculdade for desse jeito aí, cara, eu não quero fazer faculdade. Eu não quero, cara. Na moral mesmo. Se você não pode questionar, se você não pode falar o que você acha, colocar o seu ponto de vista ali na hora que você está estudando. Eu não tô falando nem da questão de gravar. Tá, tudo bem. Não quer gravar, assim, não é nem disso que eu tô falando. Eu tô falando da questão de você poder questionar, colocar sua opinião, formular sua opinião em cima daquilo ali, cara. Eu fico aqui me perguntando, será que é por causa disso que a nossa ciência parou de evoluir? Vocês já pararam para se perguntar? Eu tô falando a nossa ciência no sentido de descobrir coisas novas. Porque a nossa ciência hoje em dia, cara, o que a gente está fazendo é evoluir no rádio. Tá? Não adianta você me falar para mim que tá saindo processador poderoso e tal, a computação tá evoluindo. Cara, não tô falando disso. A evolução da computação é na nanotecnologia, diminuição dos componentes, você tá podendo colocar mais transistor dentro de processador e ele tá ficando menor e mais poderoso. É isso. Tá, beleza. Nesse sentido, sim, eu tô falando de descobrir coisa nova. Entendeu? Por exemplo, descobrir uma nova forma de navegar no espaço, em vez de usar foguete. Coisa nova, entendeu? Como, por exemplo, um motor de dobra, sei lá. Descobrir coisas novas na ciência, descobertas novas. Será que a gente parou de descobrir as coisas por causa disso? Porque o pessoal lá da época, lá atrás, o Einstein, o Tesla, aqueles cientistas lá atrás, cara, da época, que descobriram coisas novas, eram os caras questionadores, cara. Entendeu? Eles faziam questionamento. E muitas vezes, se você estudar a história desses cientistas, as pessoas da época chamavam eles de maluco. O Tesla era doido, cara. As pessoas tinham medo dele, achavam que ele era bruxo por causa das coisas que ele fazia na época. Ou seja, os caras estavam com a mente fora, entendeu? Da caixinha. Isso aqui, cara, que vocês estão vendo aqui,
Os alunos, cara, eles ficam dentro de uma caixinha. Você tem que ficar... Você não pode questionar o professor, você tem que ficar só engolindo o que ele quer te ensinar de ideologia ali, você não pode questionar nada. Cara, isso daí não evolui, cara. Será que isso daqui é o motivo da nossa ciência não estar evoluindo mais? Da gente não estar descobrindo coisas novas? Será que é por causa disso aqui? Por exemplo, a internet que você tem aí. É um avanço? Sim, é um avanço, mas não é uma descoberta nova, pessoal. É aperfeiçoamento de rádio, tá? É sinal eletromagnético. É melhor? É, evoluiu. É a evolução do rádio. Mas só isso, tá? Não é uma descoberta nova, tá? O que vocês acham, pessoal? Vocês concordam comigo ou não? Deixa a opinião de vocês aí. Então bem meu objetivo. Se ele for ler as coisas e ver aí, quem Tenho sabe certeza que eu lerei tudo. Eu acredito que Sempre foi leio o transformador da educação. Juro pra vocês. Sacou? Desde que não seja de direito, né? Tem que ser de esquerda. Tem que ser de esquerda. Sair desse buraco. Porque veja bem, cara. O cara tá com a oportunidade de fazer um curso superior numa das melhores universidades da América Latina. De Talvez graça. segundo já. Certo? De graça. E aí ele tá pegando uma torta e jogando na cara, esfregando assim, pra ganhar, pra os malucos lá jogar um pix. Não é isso, cara. É muito doido, é uma visão. Ele não tá fazendo isso. Entende muito bem a internet. Esse desenho, cara. Nós temos um link legal mesmo. Essas coisas vão ser discutidas não por mim, mas por um grupo de advogados que estão trabalhando nisso, certo? Mas eu quero alertar vocês para essas coisas que ele vai fazer aqui para tumultuar. Você já viu, vai ser isso aí. E lógico, eu não vou entrar nessas besteiras que ele fala. Cara, o pior é que mesmo ele estando respaldo da lei, cara, a lei aqui no Brasil, vocês sabem, pessoal, é piada, tá? Pra ele se dar mal por causa disso aí também pode acontecer, tá? A lei aqui do Brasil muitas vezes é piada, tá? Vide um monte de bandido que soltam aí, tá? Tanto de raça ruim que faz coisa ruim, estrupa, mata, que a justiça solta, tá? Então, se fosse eu não faria o que ele tá fazendo, cara. Apesar de eu concordar, eu não achar que ele tá errado, eu não acho que ele tá errado. Eu tô do lado dele até agora. Até agora. Mas eu não sei se eu faria isso que ele tá fazendo, porque eu não confio na lei do Brasil, não, cara. Tá? Parece que eu me desconcentro cada vez que ele abre a boca. Mas é isso que a gente vai ter que viver com essa situação até a gente conseguir se livrar desse problema. E todo mundo, né, professor, acaba se desconcentrando. Todo mundo, cara. E é isso que eu tô falando. Aí na última parte eu queria falar isso. Como ele não vai conseguir encontrar o comunismo que ele veio procurar aqui, né? Se bem que 30 vídeos se encontrando, né? Até agora. Pessoal, esse professor aqui, né, dessa faculdade aí, esse cara brabão aí, eu não tô falando que eu duvido da capacidade dele, que ele não é professor, não tô falando isso, tá? O que eu tô falando aqui, galera, é o seguinte, que eu quero falar, ele é muito inseguro, cara, entendeu? Se ele tá com medo, se ele se sente incomodado porque o cara tá filmando, que o cara tá questionando, fazendo pergunta, ele é inseguro demais, cara, porque isso não devia incomodar ele, entendeu? Isso não devia. O professor não tem que se sentir incomodado porque o aluno tá questionando, fazendo pergunta. Tá, tudo bem. Cada professor pensa de um jeito, às vezes ele não gosta que grava, tá, não tô falando desse assunto. Eu tô falando da questão dele questionar, fazer pergunta e o cara ficar meio receioso, com medo, entendeu? E isso tirar ele da zona de conforto dele. Cara, esse professor tá muito inseguro. Eu espero que nem todos os professores de faculdade sejam assim, porque senão a gente tá ferrado, cara, a gente não vai evoluir. A gente não vai evoluir, a ciência nossa não vai evoluir, as coisas não vão andar, a gente não vai descobrir mais coisas novas, tá? Professor, ele tinha que amar um aluno que nem esse cara aqui que questiona, tá? Não tô falando da questão de gravar vídeo, isso aí é outro assunto, eu tô falando da questão de questionar, que nem ele faz aqui, ele questiona, pergunta e tal. Dá o ponto de vista dele, a visão dele, entendeu? O professor tinha que gostar disso, cara. E esses professores de faculdade aí, eu não sei se todos são assim, não tô generalizando, mas isso aí, cara, é estranho, tá? É estranho. Eu acho estranho, tá? Eu acho estranho.
Eu não sei pra que tanta insegurança desse professor. Não sei qual que é o problema, cara. Qual que é o problema de estar gravando? Pra que tanta insegurança? Por que que isso incomoda ele? Por que que isso desconcentra ele? Não devia, tá? Bom, galera, é isso, tá? Deixa aqui a opinião de vocês, comentem. Se você gostou do vídeo, dê um like, se inscreva. Muito obrigado por assistir aqui o vídeo comigo até aqui. Se você discorda do que eu falei aqui também, pode deixar nos comentários, tá? Mas, pessoal, por favor, sejam educados, tá? Você não tem problema você discordar de mim do que eu falei aqui. Não tem problema, você pode discordar, pode dar seu ponto, mas seja educado, tá bom? Muito obrigado, galera, e até a próxima. Tchau.